craque. Fala turma, beleza? Agora nós vamos falar sobre as regras de três compostas. Bom, a gente já aprendeu a regra de três simples, que é um assunto que está interligado com razões e proporções. Agora a gente vai falar da regra de três composta. Vamos lá, vou falar uma parte aqui do caminho que a gente vai seguir, e a primeira leitura que eu vou fazer aqui vocês vão notar que é idêntica, inclusive é o mesmo texto que eu coloquei na regra de três simples. O que vai mudar aqui é a forma de organizar o cálculo, tudo bem? Então olha só, há uma regra prática que possibilita relacionar dois valores de uma grandeza a dois valores de grandeza proporcionais a, ou seja, ó, eu tenho uma certa grandeza, eu vou relacionar com proporcionalidade direta ou inversa essa grandeza com outras, tá? Essa regra pode ser resumida da seguinte maneira. Primeiro passo, elabora-se uma tabela, assim como na regra de três simples, elabora-se uma tabela colocando ordenadamente em cada coluna os valores de cada grandeza. Sei lá, vamos supor que eu esteja trabalhando, lembra do exemplo do carro? A velocidade do carro relacionada com a distância que ele anda, relacionada com o tempo que ele gasta. Então, cada coisa na sua coluna, velocidade, distância, tempo, beleza? Uma coluna para cada coisa. Segundo, escolhe-se uma grandeza para servir de referência, de preferência a que se quer saber o valor. Essa parte é a parte polêmica. Algumas pessoas não entendem, falam bem assim, Anderson, você coloca uma flechinha para cima ou para baixo de acordo com a sua escolha? Sim, eu vou usar uma grandeza de referência, que é geralmente onde está a minha incógnita, ou seja, onde está o valor que eu devo encontrar, eu escolho uma flechinha para baixo. Eu, particularmente, sempre escolho uma flechinha para cima, tá entendendo? Ah, mas não tem problema? Não, você vai comparar essa flecha com as demais. Inclusive, uma coisa importante que eu repeti muito na aula anterior, é que você não vai ficar olhando muito os números. Você vai olhar a relação entre as grandezas. Se essa grandeza aumenta, a outra aumenta ou diminui? Isso é do meu conhecimento de vida, é das coisas que a gente aprendeu no dia a dia. Beleza? Tá bom. Então eu vou relacionar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais assim. Terceiro passo. A grandeza de referência é associada a uma seta, com sentido para cima ou para baixo, eu acabei de falar. Eu, particularmente, escolho sempre para cima. Quarto passo, essa grandeza de referência é comparada isoladamente com as outras. Isoladamente, tá? Eu sempre volto na referência para comparar com as demais. Isso vai ser importante agora na regra de três composta. Eu sempre vou voltar na grandeza de referência e vou comparar ela com as demais grandezas para ver se existe relação diretamente ou inversamente proporcional. Tudo bem? Quinto passo e último, a razão da grandeza de referência isolada é colocada sempre no primeiro membro. Isso é importante, a gente vai acabar aprendendo na prática. O que é o primeiro membro? É o começo da equação. Eu sempre coloco a incógnita no começo, tá? E no segundo membro eu coloco a razão ou as razões das outras grandezas. Como nós estamos fazendo regra de três composta agora, nós vamos ter mais do que uma grandeza do outro lado da igualdade, no segundo membro da igualdade. E aí eu vou fazer sempre, o texto está dizendo ali, o produto, ou seja, a multiplicação dessas razões. Anderson, não entendo muito bem quando você fala dessa forma, você não aplica numa situação prática. Eu consigo entender melhor quando é aplicado um exemplo. Tá bom, vamos criar um primeiro exemplo bem didático aqui, antes da gente ir para as questões propriamente ditas. Vamos imaginar que eu estou contratando alguns pintores, e todos esses pintores, eles têm a mesma eficiência, ou seja, eles trabalham no mesmo ritmo, eles têm o mesmo rendimento, vamos supor isso, essa hipótese, e que eu vou contratar eles para pintar uma certa quantidade de casas. E essa relação que eu estou dando para vocês é o seguinte, pela experiência que eu tenho, ou seja, pelas observações que eu já fiz, é lógico que isso tudo vai estar no enunciado quando a gente estiver fazendo as questões. 8 pintores, não, ao contrário, 4 pintores. 4 pintores demoram 8 dias. Presta atenção, 4 pintores demoram 4 dias para pintar 6 casas. Beleza? Vamos fazer essa relação, então, entre dias, pintores, vou abreviar, e as casas que eles vão pintar, tá? E a informação que eu dei foi o seguinte, que em 8 dias, 4 pintores conseguem pintar 6 casas. Tudo bem? Então essa informação foi dada num problema, né, de concurso público.
ele falaria isso no texto, no enunciado. Em 8 dias, 4 pintores pintam 6 casas. E aí eu faço a pergunta, eu faço o questionamento. Eu preciso de quantos dias? Quantos dias serão necessários se eu colocar aqui 8 pintores? Beleza? Só que eu vou mexer no número de casas. Eles não vão pintar mais 6 casas. Eles vão pintar 18 casas. Beleza? Então a minha pergunta é, se eu aumentar o número de pintores para 8, mas aumentar também o número de casas para 18 casas, quantos dias serão necessários? Então o passo crucial aqui, galera, é você avaliar as relações de proporcionalidade. Eu sempre coloco aqui, onde está a incógnita? A incógnita está aqui, aqui é a minha pergunta. Quantos dias serão necessários? Eu pego isso daqui e coloco uma flecha ou para cima ou para baixo da minha escolha. Ah, mas você não sabe se os dias vão aumentar ou diminuir? Eu acho que vão aumentar, eu acho que vão diminuir. Não importa, eu vou relacionar a grandeza, dias. Eu vou me perguntar o seguinte, ó, eu escolho sempre flechinha para cima. Se eu aumentar o número de dias, quer dizer, se eu tiver mais prazo para cumprir um trabalho, eu aumentar o prazo, aumentar o número de dias, eu precisaria de mais ou menos pintores? Eu precisaria de menos pintores. Se eu tenho mais prazo para cumprir um determinado trabalho, eu preciso de menos pintores. Concorda comigo? Beleza? Beleza, então a relação entre dias e pintores é uma relação de proporção inversa. Eles são inversamente proporcionais. Se eu tenho um prazo maior, um prazo de dias maior, eu preciso de menos pintores. Não preciso contratar tantos pintores assim. Ah, mas você contratou mais. Não, olha para o número. Olha só para a relação dias e pintores. Se você tiver mais dias de prazo, você precisaria de menos pintores. O número aqui você nem olha. Você está avaliando a teoria por enquanto. Você está avaliando a relação de proporcionalidade direta ou inversa. Beleza? Não olhe para o número. O número vai, inclusive, te atrapalhar. Tá bom? Aí você volta sempre para a incógnita. Isso que a gente falou lá no enunciado, lá nas relações lá que eu fiz, dos passos, tá? Você volta para cá. Volta aqui para a referência. X. X é o número de dias. Se você aumenta o número de dias, você pinta mais ou menos casas. Você pinta mais casas. Se você tem mais dias para pintar, você pinta mais casas. Beleza? Você não, os pintores, seja lá o que for. Beleza? Tranquilos? E agora o que eu vou fazer, galera? Eu vou fazer a montagem, essa parte também é fundamental, das minhas frações. Aqui a dica que eu vou dar é muito simples, presta atenção, muito simples. Para você não esquecer nunca. Segue a fração na ordem da flecha, sempre começando pela incógnita. A incógnita sempre no começo. O X não está aqui? Monta no sentido da flecha. A flecha não está para cima? Ó. Não está para cima? Então se ela fosse uma flecha mesmo, uma flecha vindo aqui de baixo, ó, ela passaria pelo X, depois pelo 8. Ela passaria pelo X, depois pelo 8. Então você montaria aqui, ó, X sobre 8. Primeiro, depois. Você monta na ordem. X sobre 8. Ah, beleza. Depois que você colocou a incógnita, colocou a pergunta, sempre a igualdade. E daqui para lá o restante. Qual é o sentido dessa flecha? Não é para baixo? Então se fosse uma flecha, ela passaria primeiro no 4 e depois no 8. Primeiro no 4 e depois no 8. Então, 4 sobre 8. Daqui para lá, depois da igualdade, todo mundo é vezes. Daqui para lá, todo mundo se multiplica. Produto, está escrito no texto. Você sempre faz o produto desses termos. Esse termo, flecha, daqui para lá, para cima, passa primeiro no 18 e depois no 6. Primeiro no 18 e depois no 6. Então, é quem passa primeiro sobre o outro. Em cima no numerador, é sempre porque a flecha passa primeiro. Ó. X sobre 8. 4 sobre 8. 18 sobre 6. Beleza? Assim que a gente montou. Agora aqui eu tenho a minha matemática básica. Ó, uma dica aqui, ó. Eu posso simplificar esse termo com esse na matemática básica, porque aqui é uma multiplicação. Pode fazer. Se eles tiverem os dois no denominador, em lados opostos da igualdade, eu posso simplificar. Então aqui fica somente o x. Agora aqui eu começo a brincar com a minha matemática básica. Ó, o 18 não é divisível por 6? É ou não é? É, 3 vezes 6, 18. Então aqui divido, ó. Divido. Beleza? X é igual a 4 vezes 3, 12. O que eu respondi? Que eu preciso de 12 dias para 8 pintores pintarem as 18 casas. Eu preciso, portanto, de 12 dias. Essa é a regrinha, essa
a forma que a gente vai usar para estudar as regras de três compostas. Beleza, galera? Tranquilos? Então, tá bom. Vamos fazer agora questões. Beleza, turma? Vamos fazer agora a bateria de questões sobre regras de três compostas. Beleza? Vamos lá. Questãozinha número 1, linguagem algébrica. Vocês vão ver aqui que ele trabalha com frações também. Muita atenção na hora de montar. Não vai ser tão simples igual aquela que eu mostrei no exemplo anterior, tá bom? Vamos ter muita atenção. Vamos lá. Três grandezas, x, y e z, são tais que x é diretamente proporcional a y, então eu já disse, e inversamente proporcional a z. Então x diretamente proporcional a y e x é inversamente proporcional a z. Quando x vale 2/3, tem-se y valendo 3/5 e z valendo 9/5. Assim, se y vale 7/8, z vale 1/4. E ele me pede o valor de x. Então, bem genérico, questãozinha onde ele não traz tanto a conversa assim, né? Ele coloca diretamente, bem matemático mesmo, a linguagem também. Ele já diz logo no início o que é diretamente ou inversamente proporcional. O que eu preciso trabalhar aqui é a minha matemática básica e fazer a montagem de forma correta, tá bom? Então vamos lá. Ele me disse o seguinte, são três grandezas, x, y e z. Vou fazer mais um cantinho aqui para eu aproveitar melhor o espaço, tá bom? X, y e z. X aqui, y aqui e z aqui, galera. E ele me diz o seguinte, que x e y são diretamente proporcionais. Então, reforçando o que eu falei. Eu não preciso nem olhar para os números que eu falei aqui, ó. Eu já vou colocar isso aqui, ó. Vou falar aqui, ó, x e y. Pronto. Diretamente proporcional. Não preciso perder muito tempo. Ele já me disse. Mas x comparado com z é inversamente proporcional. Então, o z aqui é inverso. Beleza? Foi dito no texto, foi dito no enunciado. Isso aqui eu nem precisei adivinhar. Ele me falou claramente. Ele falou, tais que x é diretamente proporcional a y e inversamente proporcional a z. Quando x vale 2/3, então eu vou colocando aqui, ó. Quando x vale 2/3, o y vale 3/5. O y vale 3/5. E o z vale 9/5. Esse z aqui vale 9/5. Beleza? Numa primeira situação. Esse 2/3, esse 3/5 e esse 9/5. Aí ele vai. Continua. Assim, se y vale 7/8, então vem aqui no y, ó. O y vale 7/8. Se o y vale 7/8, z vale 1/4. O z aqui vale 1/4. Nessa situação, quanto valeria o x? Vou chamar de x mesmo aqui. Ele quer saber o valor de x. Então vamos à minha montagem. Nossa, Anderson, mas vai ser tudo fracionado? Vai, não tem problema. Matemática básica. Beleza? Você vai saber trabalhar, ó. Aqui a fração não está assim, ó. Esse sobre esse, ó. Passa primeiro por esse, depois por esse. Então, se passa primeiro por esse, primeiro sobre o segundo. Olha lá, ó. Primeiro sobre o segundo. Igual. Sempre que coloquei em incógnita, já é igual. Depois, essa flecha está para cima também. Então, esse sobre esse, ó. Cuidado quando eu falo esse, é esse termo inteiro. É esse termo inteiro, 7/8, sobre este termo inteiro aqui, ó. Inteiro, entre aspas, tá? Inteiro que eu digo é essa fração. Então, este sobre este. Esta fração sobre esta fração. E essa tá para baixo. Então, esta fração, daqui para cá é tudo vezes agora, tá? Tudo vezes. Fração. Esta fração, 9/5, sobre esta fração. 1/4. Beleza? Então, nós montamos assim. Essa foi a montagem. Ah, e agora, minha matemática básica? O que você me dá de dica, Anderson? Eu vou te dar uma dica para fazer o seguinte. Deixa esse x assim do jeito que está mesmo, com a fração dele, e trabalha aqui, ó. Este termo, você conserva. Ó, é uma divisão de fração. Você conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Essa é a segunda. O inverso da segunda, ó. Vezes, conserva a primeira. Conservei. Pronto. Multiplica pelo inverso da segunda. Inverti. Pronto. Tem simplificações? Tem, ó. Por exemplo, esse 5 aqui, ó. Com esse 5 aqui, você já pode simplificar. Uma outra coisa aqui, ó.
Esse 9 pode ser simplificado por 3. E esse 3 aqui por 3 também, ó. Na verdade, esse 4 aqui pode ser simplificado por 4. E esse 8 aqui também por 4, ó. Como que ficariam os resultados? Vamos lá. Deixa isso aqui, ó. 2/3 igual. Deixa o 7 aqui, beleza. 8 dividido por 4 é 2. Vezes. Esse 5 sumiu. Quando some, na realidade, fica 1 ali. 3 dividido por 3 é 1 também. Aí já vai sumir, né? 9 dividido por 3 é 3. Esse 5 sumiu. Quando some é 1, na verdade. Beleza? Foi simplificado. 4 dividido por 4 é 1. E aqui deu 1 também. Vocês concordam comigo que esses 1s aqui não precisam aparecer mais? Esse 1 não precisa mais aparecer. Porque 1 dividido por 1, 1 dividido por 1 é 1 mesmo. E na multiplicação, esse 1, se eu multiplicar por 1, não altera os resultados. Então deixa sem nada. Tira esse 1 daqui, ó. Esse termo aqui não precisa mais aparecer. Esse termo aqui não precisa mais aparecer. Precisam aparecer só os restantes. Agora, esse termo deve ser mandado para lá. Beleza? Ele deve ser mandado para lá. Ele está dividindo, ele está aqui na parte de baixo da fração, ele vai passar multiplicando. Vou aproveitar só esse espacinho porque ele não cabe mais. Então, o x ficaria só o x aqui mesmo. Beleza? 7 sobre 2. Beleza? Esse 1 eu falei que não preciso mais colocar. Esse 3 sobre 1, coloca só o 3 aqui. Tá? E esse 1 sobre 1 não precisa mais colocar, porque se eu multiplicar por 1 não vai alterar em nada. Agora, esse 2/3 que estava aqui dividindo, ele vai passar multiplicando, ó. Vai passar multiplicando. 2/3. Tem gente que acha que quando divide aqui passa multiplicando, inverte isso. Não inverte não, tá? O 3 com 3 pode desaparecer? Pode. Pode simplificar. O 2 com 2 pode também? Sim. Não tem nenhum problema. Esse x vale 7. Então essa questão é uma questão de organização mesmo, e também um conhecimento de matemática básica. O que nós utilizamos ali? Nós utilizamos o conhecimento sobre frações. Divisão de fração. Divisão de fração, eu conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda fração. Beleza? Então nós temos aqui, ó, além do conhecimento sobre regra de 3 composta, o que é diretamente proporcional, o que é inversamente proporcional. Além disso, eu tenho que ter o conhecimento de matemática básica, divisão de frações. Conserva a primeira fração, multiplica-se pelo inverso da segunda. Matemática básica é o nosso fundamento, é o nosso alicerce. Beleza? Tranquilos? Vamos para a próxima questão? Beleza, galera. Vamos agora à nossa questão número 2. Vamos lá? O elaborador trouxe o seguinte. Para construir uma barragem de 22 metros de comprimento por 0,9 metros de largura, 20 operários gastam 11 dias, trabalhando 8 horas por dia. Então, olha só, até esse momento, olha as grandezas que ele me trouxe. Comprimento, largura, número de operários, dias, horas por dia trabalhada, tá certo? Vamos continuar. Em quanto tempo 8 operários, trabalhando 6 horas por dia, construirão uma barragem de 18 metros de comprimento, 0,3 metros de largura e com, olha, uma pegadinha aqui, e com o dobro de altura da primeira. O dobro de altura da primeira. Colocou mais uma grandeza que não aparecia. A altura. Se a capacidade de trabalho do segundo grupo é o dobro do primeiro grupo, uma nova grandeza, que é a capacidade de trabalho. Quer dizer que o segundo grupo é mais eficiente. O segundo grupo, ele trabalha o dobro do que o primeiro grupo trabalha. Galera, tudo isso é levado em consideração na regra de 3 composta. Então nós temos aqui, se nós enxugarmos a questão, ó, primeiro, o comprimento da barragem. Segundo, largura da barragem. Comprimento, a extensão dela. Depois, a largura que ela tem, a espessura. Depois, o número de operários que estão trabalhando. Continuando, o número de dias que esses funcionários trabalham. Depois, o número de horas por dia que eles trabalham. Quer dizer, eles trabalham o número de dias, mas em cada dia, dependendo da situação, eles trabalham uma quantidade de horas dentro daquele dia.
Isso vai ser levado em consideração. Depois, a altura da barragem no segundo momento. Anderson, mas ele não falou que no primeiro caso a barragem tem quantos metros de altura? Altura em si, o valor da altura ele não deu. Tá? Mas a gente pode criar uma relação. Já que ele falou que existe uma relação em que a altura, olha aqui, ó, o dobro de altura da primeira. No segundo momento, ele vai construir uma barragem com o dobro da altura da primeira. Então dá pra gente criar essa relação de dobro, né? Como que a gente faz isso matematicamente? E por fim, ele fala da capacidade de trabalho dos grupos. Ou seja, os grupos têm capacidade de trabalho diferente, eficiência diferente. Quer dizer que as pessoas trabalham mais ou menos, tá? São mais rápidas, são mais eficientes, ok? Então vamos relacionar tudo isso que ele deu numa tabela, galera, usando os dados que ele me forneceu aqui no problema. Vamos lá? Vamos limpar aqui um pouquinho, eu vou lendo, tá? Vocês podem voltar para ler o enunciado também, mas eu vou precisar de espaço. Eu vou fazer aqui uma tabela levando em consideração todas as grandezas que ele me deu. Por exemplo, ele falou aqui do comprimento da barragem. Então eu vou abreviar aqui comprimento. Pronto, está aqui. Depois ele me diz largura da barragem. Que essa barragem vai ter uma certa largura. Vou abreviar assim também. Depois ele fala do número de operários que trabalham em situações diferentes, né? Número de operários. Número de dias trabalhados. Número de dias. A quantidade de horas, vou colocar assim, horas por dia. H/D, horas por dia. Ele fala da altura dessa barragem, olha o tanto de coisa. Altura. E por fim, ele fala da capacidade de trabalho, rendimento de trabalho. Vou colocar assim, rendimento. Beleza? Cada coisa aqui eu vou colocar embaixo da sua descrição. Bom, ele me diz o seguinte, inicialmente, para construir uma barragem de 22 metros, então a barragem inicialmente ela tem 22 metros, com uma largura de 0,9 metros. 0,9 metros de largura. Ele me diz que 20 operários gastam 11 dias. 20 operários gastam 11 dias. Depois, ele me fala que esses operários trabalham 8 horas por dia. 8 horas por dia. E a questão da altura? A altura, ele continua falando da altura, só que lá embaixo, ó, ele fala assim que a primeira barragem, né, ele quer saber a relação aqui, ó, sabendo que ele quer construir, num segundo momento, o dobro da altura da primeira. Então vamos lá, eu não sei a altura da primeira, nessa primeira situação eu não sei a altura. Eu crio a altura de quantos metros? Galera, não importa. Você pode colocar a altura que você quiser, desde que você dobre num segundo momento. Na segunda parte você dobre. Então eu vou colocar a altura 1. Ah, mas como que uma barragem vai ter 1 metro? Galera, você poderia ter colocado 100. Você poderia ter colocado 1000. Se você colocar 100 aqui, você colocaria 200. Se você colocasse 1000 aqui, você colocaria 2000. Esse número não importa. O que importa é que você dobre ele no segundo momento. O 1, 2, não vai fazer diferença aqui. Desde que você dobre aqui na segunda situação. Beleza? Rendimento. Rendimento, capacidade de trabalho das pessoas. Não sei, ele não falou. Vou falar que o rendimento é 1. Desde que eu dobre depois, porque ele fala que no segundo momento as pessoas trabalham o dobro, tá certo? Tem um rendimento maior, o dobro do rendimento do primeiro grupo. O segundo grupo trabalha dobrado, beleza? Então, ele fala que as pessoas trabalham num ritmo mais rápido, são mais eficientes. Quanto? 2 vezes o primeiro grupo, que é esse grupo. Então, eu vou falar que o rendimento do primeiro grupo é 1, desde que eu dobro do segundo, tá certo? Aí ele continua, ó. Ele fala, em quanto tempo 8 operários, em quanto tempo, ele quer saber o tempo. Então ele quer saber aqui na realidade o número de dias, tá? Porque ele me fala a quantidade de horas, ó. Em quanto tempo 8 operários trabalhando 6 horas por dia. Então ele me fala, ó, em quanto tempo, é o número de dias que ele quer saber. Eu quero aqui, ó, X, certo? Em quanto tempo 8 operários, então o número de operários aqui agora é 8, diminuiu, mas eles são mais eficientes, tá? 8 operários trabalhando 6 horas por dia. Então, ó,
menos operários, trabalham menos horas por dia, só que depois ele vai compensar na eficiência. Em quanto tempo 8 operários trabalhando 6 horas por dia construirão uma barragem de 18 metros? Uma barragem de 18 metros de comprimento. 18 metros de comprimento, então é um comprimento menor também. Beleza? 0,3 de largura. 0,3 de largura, mais curtinha. E com o dobro da altura da primeira. Com altura 1, dobrou. É só dobrar. Não importa o número que tem ali, dobra. Com o dobro da altura da primeira. A capacidade do segundo grupo é o dobro do primeiro grupo. Então, o rendimento do segundo grupo dobra. Beleza? Ah, é 1. Você pode colocar quando não tem? Pode, desde que você dobre. Coloca o número 1 e dobra. Quando ele fala sobre rendimento, o dobro, o triplo, aí você ia colocar 3 se fosse o triplo. O quádruplo, você ia colocar 4. Beleza? Essa é a dica fundamental dessa questão. Bom, vamos lá. Vamos fazer a relação de proporcionalidade agora. Eu vou aqui no X e escolho uma flecha para ele. Tá? Escolho uma flecha no sentido que eu quiser. Lembra que eu falei que eu sempre escolho uma flecha apontada para cima? É uma escolha minha? Eu coloco uma flecha apontada para cima. Tá aí, ó. Beleza? E aí, em relação a isso, você compara as outras coisas. Na onde que está o X aqui, a grandeza, que é a incógnita, coloca uma flecha para onde você quiser. Aí você vai comparar sem olhar para os números, olhando para o tipo de grandeza, dias. Volta aqui no começo. Os dias comparados com o comprimento de uma barragem. Não importa o número, esquece o número aqui, nem olha para o número. Quanto mais dias você conseguiria fazer, mais comprimento. Beleza? Mais extensão, comprimento da barragem. Beleza? A extensão dela. Quanto mais dias, mais comprimento. Quanto mais dias você tiver, mais largura. Você pode fazer uma barragem mais larga, quer dizer que você tem mais prazo. Você consegue fazer largura maior se você quisesse. Beleza? A grandeza dias. Agora só, se você tem mais prazo, se você tem mais dias, mais prazo para construir, você precisa de menos operários. Você não precisa de tanta gente se você tiver mais prazo. Correto? A grandeza dias pode ser entendida como o prazo que você tem para cumprir o trabalho também. Quanto mais dias você tem, quanto mais prazo você tem, você pode colocar menos gente para trabalhar. Beleza? Então, você tem um prazo maior, você pode trabalhar menos horas por dia. Você pode trabalhar uma menor quantidade de horas por dia. Não é verdade? Você tem mais prazo, você não precisa trabalhar tão intensamente todo dia. Você pode cumprir uma carga horária diária menor, ok? Para cumprir um determinado trabalho. Se você tem mais dias trabalhados, mais prazo, certo? A capacidade das pessoas que você contrata, se você tem um prazo maior, você pode contratar pessoas são mais devagar, que não trabalham tão intensamente, beleza? Se você tiver prazo. Agora, se você tivesse pouco prazo, você teria que contratar pessoas muito eficientes. Ah, mas como você sabe que tem mais prazo ou menos? Galera, isso aqui é apenas uma referência, você poderia ter escolhido. Por que eu estou falando se você tem mais prazo? Porque eu escolho a referência X para cima sempre. Beleza? É a minha escolha. Ah, mas não tem nada a ver com os números que estão aqui. Não tem. Você está comparando apenas as grandezas. Dia com o rendimento. Você nem olha para os números que estão aqui. Você usa o conceito, você usa o seu raciocínio. Se você tiver mais prazo, que é a escolha que eu fiz, você está apenas avaliando se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. É isso que a maioria das pessoas tentar olhar para o número, mas o número ali aumentou, diminuiu. Não é isso que a gente está avaliando. A gente está avaliando proporcionalidade. Proporcionalidade é uma relação apenas teórica em relação às grandezas que eu estou trabalhando. Aí é do meu conhecimento de vida. Eu tenho que pensar, se eu tiver mais prazo, o rendimento das pessoas pode ser menor. Se eu tiver mais prazo, eu construo uma extensão maior de uma ponte, de uma barragem, seja lá o que for, de um muro. Beleza? Tranquilos? Então, essa é a nossa relação. Galera, aí eu expliquei para vocês o seguinte, ó. Beleza? Eu uso o sentido da flecha para montar a minha equação. Qual é o sentido da flecha? É como se a flecha fosse uma flecha mesmo de arco lá, uma flecha do índio. Se a flecha passa aqui em x primeiro e depois no 11, x sobre 11. Eu sempre monto a incógnita primeiro, ó. X sobre 11, depois a igualdade. Montei a incógnita, sempre coloco a igualdade. Então, x sobre 11. Aí eu posso montar na ordem que eu quiser agora, isso aqui não importa. Montei o x,
Volta aqui no começo. Poderia pegar esse, poderia pegar esse, poderia pegar qualquer um que eu quisesse aqui. Eu gosto de voltar logo no início, para não me perder. Montei o x, depois da igualdade, tudo que não tem x. A flecha aqui não está para cima? Tá, então se fosse uma flecha que atravessando, ó, 18 primeiro, 22 depois. Então 18 sobre 22. Sempre vezes depois da igualdade. Depois da igualdade todo mundo se multiplica, todo mundo é produto. Ó, flechinha, passou aqui, depois aqui. Então 0,3 sobre 0,9. Depois eu vou dar uma dica sobre isso aqui. Beleza? A flecha aqui é para baixo, ó, para baixo. Então passa primeiro no 20, depois no 8. Então 20 sobre 8 vezes... Esse aqui eu já fiz, é o que vem no começo sempre. No começo é sempre o x. Flecha para baixo. Então primeiro o 8, depois o 6. Ó, eu não fiz aqui a altura, né? Então vamos comparar aqui, ó, esqueci da altura, né, galera? Se eu considerar que eu tenho mais dias, se eu tiver mais dias, eu construo mais ou menos altura. Se eu tiver mais dias, eu construo uma altura maior. Se eu tiver mais dias, eu faço pontes maiores. Eu estou falando ponte, mas aqui é barragem, né? Barragens maiores, beleza? Então, olha lá, flecha para cima. Então, primeiro o 2, depois o 1. Primeiro o 2, depois o 1. Flecha para baixo, no rendimento. Primeiro o 1, depois o 2. O 1, depois o 2. Beleza? Pronto. Agora eu esqueço o texto. Esqueço o enunciado. Agora é matemática, básica. Vamos ver o que dá pra gente trabalhar aqui. Vamos ver o que fica fácil de se resolver. Algumas coisas aqui são diretas, ó. O 2 com o 2 pode ser simplificado. Olha como é que vai facilitar a sua vida. Se você simplificar o 2 com 2. O 8 com o 8 pode ser simplificado. Quer ver uma coisa importante, ó? Se você dividir esse 18 por 2 e esse 22 por 2, aqui vai aparecer um 11, não vai? 22 dividido por 2 é 11. E aqui tem um 11, depois da igualdade, né? Aqui no lado esquerdo da igualdade, a gente chama isso de primeiro membro. Então, sabendo que isso vai dar um 11, simplificado, e aqui vai dar um 9, posso até colocar um 9 pequenininho aqui para não esquecer, para eu ganhar um tempo. Isso aqui vai dar um 9, ó. 18 dividido por 2 vai dar um 9. E esse aqui vai dar um 11, ó, se eu simplificar por 2. Simplifiquei por 2 em cima e embaixo, aqui, numerador e denominador. Esse 11 aqui, como está no denominador, antes da igualdade aqui, no primeiro membro, e esse 11 aqui também, já que é todo mundo produto, eu posso simplificar. Eu posso fazer uma simplificação. E eu posso reescrever isso apenas assim, ó, de forma simplificada. X é igual. Aqui sobrou apenas 9. 9. Não preciso mais colocar nada embaixo, porque aqui sumiu. Então deixa só assim. Beleza? Galera, 0,3 sobre 0,9, como eu tenho apenas uma unidade para a direita da vírgula, apenas uma unidade, somente o decimal, eu posso colocar isso aqui como 3 sobre 9, como se eu estivesse ignorando o 0, alguma coisa. Desde que seja uma unidade para cá, uma unidade também, ó. 0,3 sobre 0,9 é a mesma coisa que 3 sobre 9. Você já vai ver que isso aqui vai cortar também, né? Cortar, entre aspas, simplificar. Beleza? Aqui sobrou 20, não sobrou? Aqui, ó, porque o 8 foi embora. Quando não sobra nada aqui é 1. 1 sexto, não é verdade? E aqui eu nem preciso colocar, porque aqui vai ficar 1 sobre 1 e 1 sobre 1 também. Isso aqui ficaria vezes 1, não vai mudar nada. Então daqui pra lá não preciso colocar mais nada. Se quiser pode colocar, mas é desnecessário. Tá bom? Galera, eu posso simplificar aqui, ó, esse 9 com esse 9. Não só posso, como devo. Tá certo? Não só posso, como devo. Então esse 9 foi embora. Quanto que é 3 vezes 20? 60. 60 vezes 1? 60. Não sobrou um 6 apenas aqui embaixo? Quanto que é 60 dividido por 6? 60 dividido por 6 é 10. Pronto, resolvi o problema. O que eu estou respondendo? Que essas pessoas levarão, nessa hipótese, né, o rendimento, a altura, tal, 10 dias para construir essa barragem. Então essas pessoas vão levar 10 dias para construir essa barragem. Ok? Ó, bastante matemática básica aqui, interessante. Você pode até voltar esse vídeo, ver de novo passo a passo. Tenha em mente que as simplificações são muito importantes, são muito relevantes. Se você fizer isso com calma, entender bem esse problema, um problema extenso, você consegue fazer qualquer outro problema que envolve regra de 3 composta.
um exemplo bastante importante para o seu estudo. Tente refazer esse problema sozinho, olhe o vídeo mais uma vez, mas depois, em algum momento, tente reproduzir sozinho essa questão, sem olhar no vídeo novamente, vendo se você está fazendo de maneira correta, a razão e a proporção, e montando, e principalmente fazendo as simplificações importantes que devem ser feitas nessa questão. Beleza? Então essa foi a questão número 2, galera. Vamos lá fazer a próxima. Vamos lá, pessoal, para a questão número 3. Uma questão com quantidades de detalhes menores do que a anterior. Eu tenho uma quantidade menor de grandezas. Consequentemente, eu tenho uma quantidade menor de cálculo, né? A gente precisa apenas de uma organização, uma questão clássica de regra de 3 composta. Se a gente tiver bastante atenção, não tem como errar essa questão. Vamos lá. Questão número 3 disse: uma fábrica de calçados localizada em Nova Serrana emprega 16 operários, os quais produzem 120 pares de calçados em 8 horas de trabalho diárias. A fim de ampliar essa produção para 300 pares por dia, a empresa mudou a jornada de trabalho para 10 horas diárias. Nesse novo contexto, o número de operários será igual a quanto? Então, questão de organização. Primeiro, ele me dá o número de operários, 16. Depois a quantidade de sapatos, 120 pares. E a quantidade de horas trabalhadas, 8 horas por dia. Ele muda essa situação, ele fala que agora a quantidade de sapatos serão 300 pares e a empresa vai trabalhar com uma jornada de 10 horas por dia. Os funcionários vão trabalhar 10 horas por dia. A pergunta é: quantos funcionários, quantos operários serão necessários? Beleza? Então vamos fazer a montagem aqui da nossa tabelinha. Não tem muito segredo. Eu vou colocar aqui o número de operários, o número de pares de sapatos aqui, está abreviado, operários, pares de sapatos, e a quantidade de horas trabalhadas por dia, né, que ele me disse. Quantidade de horas. Numa primeira situação, são 16 operários trabalhando para produzir 120 pares de sapatos. 120 pares. Uma quantidade de horas diárias por dia de 8 horas. Tá? Ele quer saber quantos operários serão necessários. Vou chamar de X logo aqui, para produzir agora 300 sapatos. 300 pares de sapatos. Trabalhando com uma jornada na nova situação de 10 horas diárias. Beleza? Bom, a gente vai avaliar a proporção a partir da incógnita. A incógnita X está aqui, então eu vou fazer sempre para cima, é uma escolha minha. Não preciso olhar para os números, vou sempre repetir isso. Não preciso olhar para os números, eu vou olhar apenas para as grandezas envolvidas, tá? Que são o número de operários, sapatos e horas. Se eu tiver mais operários trabalhando, eu vou produzir, obviamente, mais pares de sapatos. Se eu tiver mais operários trabalhando para produzir uma determinada quantidade, se eu tiver uma quantidade grande de operários, eu posso trabalhar com uma jornada menor de horas. Ah, mas aqui aumentou. Não é isso que a gente está falando, vou repetir. Eu vou sempre trabalhar com a hipótese da escolha da flecha para onde eu quiser. Não olhe para os números que estão aqui abaixo. Relacione apenas as grandezas operários, sapatos e horas. Se eu tiver uma quantidade maior de operários, eu vou produzir mais sapatos. Se eu tiver uma quantidade maior de operários, eu posso trabalhar uma quantidade menor para produzir um certo trabalho, para produzir uma certa obra, uma certa quantidade de coisas que eu queira fazer. Flechinha para cima, passa primeiro no X, depois no 16, primeiro no X, depois no 16, passa primeiro no 300, depois no 120, primeiro no 300, depois no 120, sempre vezes. Passa primeiro no 8, depois no 10. Primeiro no 8, depois no 10. Beleza? Tranquilos? Bom, simplificações. Eu posso simplificar um zero daqui com um zero daqui. Uma dica que eu vou dar, que pode facilitar a sua vida, é você simplificar isso aqui. Simplificar isso aqui por 3, tá? Por 3. Outra coisa que eu poderia fazer de uma maneira mais direta aqui seria simplificar esse zero com esse daqui também. Pode ser feito? Pode sim, galera. Pode ser feito, tá? Eu posso simplificar esse zero com esse daqui. Não tem problema de um numerador com um denominador de outro, desde que seja vezes aqui no meio. X sobre 16 será igual a 3 dividido por 3 vai dar 1, 12 dividido por 3 vai dar 4, vezes 8. Não precisa colocar quando tem um aqui embaixo, não precisa, tá? Beleza? Fica assim mesmo.
Olha, para facilitar a minha vida, eu posso dividir esse 8 por esse 4 se eu quiser. Pode, Anderson, esse numerador com aquele denominador? Posso sim, galera, não tem problema, pode simplificar. Deixa aqui x sobre 16, ó, a minha matemática básica. 8 dividido por 4, eu posso dividir 8 dividido por 4? Posso sim. 8 dividido por 4, ou mesmo posso sempre... Ah, se eu não quiser pensar em dividir, eu posso pensar em simplificar? Posso. Simplifica por 2 esse. Melhor, né? Lógico, não vou fazer bobagem não. Simplifica por 4 esse, por 4 esse. Olha o que aconteceria, ó. Ficaria 1 sobre 1. Nem precisaria aparecer, né? 4 dividido por 4 é 1. 8 dividido por 4 é 2. Concorda comigo que 1 sobre 1 é 1 mesmo? Aí ficaria 1 vezes 2. 1 vezes 2 é o próprio 2. E esse 16 que estava dividindo, eu vou mandar ele para cá multiplicando, ó. Beleza? O 16 estava dividindo, eu posso mandar ele para cá multiplicando. Eu estou falando de forma corriqueira, né? Mandar para cá, inverter, né? Perdoem a linguagem matemática apenas para ser objetivo. Eu posso mudar ele de membro, trocar ele de membro, trocando a operação. Beleza? 2 vezes 16 é 32. Então, eu vou precisar de 32 operários, 32 funcionários, para fazer esses 300 pares de sapato, trabalhando 10 horas por dia. 32, a alternativa correta aí da questão, só para a gente voltar, vai ficar um pouquinho bagunçado aí, mas 32, alternativa certa, letra C, beleza? 32, letra C, beleza? Essa foi a questão número 3, galera, questão mais simples comparado com a anterior, apenas prestar atenção na simplificação e, de novo, repetindo, na matemática básica, beleza? Vamos para a próxima? Fala, galera, vamos aqui para a nossa quarta questão, envolvendo regra de 3. Eu não vou nem falar agora regra de 3 composta, porque essa questão, ela traz uma confusão que pode acontecer entre a regra de 3 composta e a simples. Percebam, na leitura, a gente já vai fazer, que aparentemente essa questão, ela é uma regra de 3 composta, porque ela traz mais do que 3, né? Traz, na realidade, 3 grandezas. A gente vai perceber que, na realidade, apesar de que eu coloco ela aqui na regra de 3 composta, dentro do material de regra de 3 composta, isso aqui é uma dica, na realidade, para eu interpretar bem a questão. Você vai ver que ela vai cair para uma regra de 3 simples. Beleza? Tranquilos? Vamos ver aqui. Para se construir um contrapiso, é comum, na constituição do concreto, se utilizar cimento, areia e brita, na seguinte proporção: uma parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Para construir o contrapiso de uma garagem, uma construtora encomendou um caminhão betoneira de 14 metros cúbicos de concreto. Qual é o volume de cimento em metros cúbicos na carga de concreto trazida pela betoneira? Galera, para fazer o concreto, ele está explicando isso, não quer dizer que traduz sempre a realidade, mas para fazer o concreto, utiliza-se cimento, areia e brita. Quanto? Para cada uma parte de cimento, por exemplo, para cada 1 metro cúbico de cimento, 4 metros cúbicos de areia e 2 metros cúbicos de brita. A proporção é 1, 4, 2. 1 cimento, 4 areia, 2 brita, para construir o concreto, para fazer o concreto. Ele falou que foi encomendado uma quantidade de concreto que já está pronto, já está tudo misturado. 14 metros cúbicos de concreto. Pronto já. Dentro desses 14 metros cúbicos de concreto, a pergunta dele é: quanto tem de cimento ali dentro? Quanto tem de cimento dentro desses 14 metros cúbicos? Beleza? Vamos enxugar a questão? Primeiro, galera, se eu tenho aqui 1, 4 e 2, olha a forma que eu posso pensar. 1 de cimento, 4 de areia e 2 de brita, eu posso falar o seguinte, que para cada 1, deixa eu fazer com uma cor aqui mais escura, 1 metro cúbico de cimento
é utilizado, 1 metro cúbico de cimento é utilizado em quanto de concreto aqui, ó? 1 mais 4 mais 2 vai dar 7, certo? 1 mais 4 mais 2 vai dar 7. Isso daqui, uma parte de cimento, 4 de areia, 2 de brita, são 7 metros cúbicos de concreto. 7 metros cúbicos de concreto. Então, a cada 7 metros cúbicos, ó, 1 metro cúbico de cimento, 4 metros cúbicos de areia, 2 metros cúbicos de brita. Então, a cada 7 metros cúbicos de concreto, existe 1 metro cúbico de cimento. Conseguem imaginar isso? Conseguem pensar nessa proporção? Então é com isso que eu vou trabalhar. Então, na realidade, eu posso trabalhar essa questão como uma regra de 3 simples. Eu posso falar assim, ó. Cimento, concreto já misturado, tudo pronto lá, misturado. A cada 1 metro cúbico de cimento, existem 7 metros cúbicos de concreto. A pergunta dele é, em 14 metros cúbicos de concreto, vai ter quanto de cimento? Correto? É óbvio que quanto mais cimento, mais concreto. É diretamente proporcional. Se a grandeza é diretamente proporcional, eu posso fazer assim, ó. 7 vezes x, 7x. 1 vezes 14, 14. Portanto, x é 14 dividido por 7. 14 dividido por 7 é 2. Isso quer dizer que em 14, né, dava para fazer de cabeça, eu sei que dava para fazer, só estou montando para ficar mais didático. Em 14 metros cúbicos de concreto, existem 2 metros cúbicos de cimento. Se eu voltar lá na questão, na alternativa, a alternativa correta é a alternativa B de bola, 2, tá certo? Existem 2 metros cúbicos de cimento em 14 metros cúbicos de concreto já pronto. Ok? Beleza? Questãozinha, na realidade, foi colocada dentro do assunto regra de 3 composta, porque a maioria das pessoas ia pensar, cimento, brita e areia, então tem 3 coisas, vai ser regra de 3 composta. Você viu que eu interpretei a questão antes. Eu interpretei e eu resolvi ela por uma regra de 3, na realidade, simples. Então é para dizer para vocês que cabe interpretação antes de resolver a questão. Beleza? Letra B de bola, 2 metros cúbicos de cimento em 14 metros cúbicos de concreto. Ok? Vamos para a próxima questão. Vamos lá, galera, para a nossa última questão dessa bateria de regras de 3 compostas. A gente vai trabalhar aqui uma questão que envolve também um texto um pouco maior. A parte fundamental é a interpretação, a questão não é tão complexa, a gente chegou a fazer questões mais extensas do que essa. Beleza? Vamos lá? O elaborador disse o seguinte: uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem durante 30 dias, então presta atenção nisso, 30 dias é o total, alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias, presta atenção nisso, eu tenho 30 dias para fazer a campanha, ele está falando apenas sobre os 10 dias iniciais. Nos primeiros 10 dias, trabalhando 3 horas diárias, eles arrecadaram 12 quilos de alimento, presta atenção, 12 quilos de alimento por dia. Eles trabalharam 10 dias, isso aí vai ser importante. Eles arrecadaram 12 quilos por dia. Então quer dizer que eles arrecadaram 120 quilos nesse total de 10 dias. 10 dias, 12 quilos por dia. Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes, até o término da campanha. Outro detalhe importante, isso aconteceu depois dos 10 dias, quer dizer que agora esse novo grupo de alunos só tem 20 dias para trabalhar, correto? Concordo com isso? Admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado seria de quanto? Então vamos organizar os dados do problema, e aí a matemática em si vai ser pela regra de 3 composta, beleza? Vamos organizar aqui o número de alunos, ele fala também o número de dias, quantidade de horas trabalhadas e a quantidade de alimentos arrecadados, né?
Vou colocar aqui a quantidade de quilogramas de alimentos arrecadados, tá? No início, o elaborador me disse o seguinte, que eram 20 alunos que trabalharam inicialmente os 10 primeiros dias. Lembra que a campanha inteira dura 30 dias. Isso aqui vale apenas para os 10 dias iniciais. E esses alunos estavam trabalhando 3 horas por dia. 3 horas por dia. O detalhe relevante aqui, galera, muito importante, é que esses alunos arrecadaram 12 quilos por dia. Então, em 10 dias, eles arrecadaram 120 quilos. Muito cuidado na hora da emoção de fazer a prova lá, você colocar apenas 12 quilos. Não é verdade. É 12 quilos por dia. O número de alunos aumentou. Ele falou o seguinte, ó, lá no enunciado, ó. Cuidado com isso aqui também, ó. Ele falou, 30 novos alunos entraram no grupo. Presta atenção, isso aqui também pode ser uma pegadinha. Se 30 novos alunos entraram no grupo, o grupo agora é composto por 50 alunos, porque já existiam 20 alunos. Se já existiam 20 e entraram 30 a mais, agora somam o total de 50 alunos. E eles trabalham o restante da campanha. Ou seja, restam 20 dias para cumprir a campanha, já que a campanha no total é de 30 dias. E eles trabalham mais agora, trabalham 4 horas por dia. A pergunta é, quantos quilos de alimento? Cuidado também, tá? Ele quer saber quantos quilos, depois a gente tem que avaliar no total. Quantos quilos no total? Cuidado, isso aqui é perigoso, hein? Então vamos lá? Vamos pegar a grandeza quilos aqui, vamos colocar para cima? É do jeito que eu quiser, lembra? Não vou nem me repetir tanto mais. Se eu arrecado mais quilos de alimento, isso quer dizer que eu trabalhei mais horas. Se eu arrecado mais quilos de alimento, isso quer dizer que eu trabalhei mais dias. Se eu arrecado mais quilos de alimento, isso quer dizer que tem mais alunos arrecadando. Então, todas as grandezas aí são diretamente proporcionais. Concordam comigo? Se eu arrecado mais quilos, as pessoas trabalharam mais horas. Tem um esforço maior. Se eu arrecadei mais quilos, quer dizer que provavelmente elas trabalharam mais dias. Se eu arrecadar mais quilos, tem mais gente trabalhando. Beleza? Coloca sempre o x no começo. A flecha passou aqui, depois passou aqui. Então, x sobre 120. A flecha passou aqui no 4, depois no 3. Então, 4 sobre 3. A flecha passou no 20, depois no 10. Tudo aqui é vezes, então 20 sobre 10. Né? Multiplicando aqui as frações. E passou no 50, depois passou no 20. Passou no 50 e depois passou no 20, beleza? Simplificações importantes aqui dessa questão. Posso simplificar direto este 20 com este 20. Pode, Anderson? Sim, senhores, pode sim. Eu posso simplificar esse 0 com esse 0. Posso, Anderson? Pode sim. E aí o que sobra? X é igual a... Vou deixar esse 4 terços aqui por enquanto. 4 terços vezes... Esse 1 não precisa mais aparecer, né? Entendeu? Porque aqui ficaria 1 sobre 1, daria 1 mesmo, nem precisa. Mas aqui sobrou um 5, ó. Sobrou um 5 aqui nessa história, ok? Se você quiser colocar 1 embaixo, não precisa. Se quiser colocar, pode, que é irrelevante. Vou até colocar, mas não precisa, tá? Quando eu simplifico, na verdade, é porque sobrou 1 de resto. E esse 120 que estava dividindo passa para esse lado aqui, multiplicando aqui 120, ó. Ok? Bom, o que dá para fazer aqui? O que eu faria? Eu faria o seguinte. Eu dividiria esse 120 por 3, tá, galera? Eu dividiria esse 120 por 3. 120 dividido por 3, né? Se fosse 12, ó. 12 dividido por 3 daria 4. Mas como é 120, vai dar 40. E aí esse 3 vai embora. Esse 3 vai embora. X vai ficar igual a... Deixa eu passar para cá para não... 4 vezes... 5 sobre 1 é 5, tá? Vezes 120 dividido por 3 me deu 40. Ah, beleza. Aí vai ficar 4 vezes 5 é 20, né? 20 vezes 40. 20 vezes 40 vai dar 800. 800. Mas essa é a resposta? A resposta é 800? Não, porque 800 eles arrecadaram apenas nos 20 dias finais. 800 quilos nos últimos 20 dias. Mas eles já tinham arrecadado nos primeiros 10 dias 120. Então, muito cuidado na hora de marcar a alternativa. A alternativa deve ser marcada como 800 mais 120. Por quê? 800 nos 20 dias finais. 120 quilos eles já tinham arrecadado nos 10 dias iniciais. Então, na realidade, no final, no total, esses alunos arrecadaram 920 quilos de alimento. 920 quilos de alimento.
Essa é a resposta, correto? Se eu for lá nas alternativas, vai ficar um pouquinho bagunçado aqui, mas e ele é maldoso. Ele coloca 800 como opção, mas na realidade a gente vai marcar a letra A. A letra A que marca 920 quilos. Esse é o correto. Beleza? Galera, essa foi a nossa aula sobre regra de 3, que está unida à regra de 3 composta. Obviamente está ligado com a regra de 3 simples também. Que está ligado dentro de um assunto maior, que são as razões e proporções. Clique like.